Change this face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando na semana da NBA, tudo do melhor basquete do mundo aqui. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Ô Matheus, primeira vez que a gente tá gravando junto aqui no mesmo lugar, né? Essa foi uma semana animadíssima na NBA, né? Muita coisa aconteceu, não vai dar tempo de falar sobre tudo. A gente, inclusive, tinha pensado em fazer um especial sobre o Kobe Bryant, pela marca histórica que ele alcançou, mas não vai ser dessa vez, porque tem outras coisas mais importantes para se falar, né? Ah, tem trocas, tem time aí que tá surpreendendo, demissão de técnico, enfim, tem muita coisa aí que tá rolando. Então, já falando rapidamente sobre o Kobe Bryant, ele ultrapassou o Jordan, agora é o terceiro maior pontuador da história da NBA, e além dele tiveram outros jogadores também que conseguiram algumas marcas como essa, né? O Tim Duncan passou o Jerry West na semana passada, a gente tinha falado sobre isso, e agora tá a 13 pontos de passar o Red Miller, então falta um pouquinho só para ele se tornar o 17º maior pontuador da história. O LeBron James passou o Charles Barkley no penúltimo jogo, eu acho do Cleveland, né? Ele agora é o 23º maior pontuador da história, e Vince Carter entrou na lista dos 25 maiores pontuadores da história. O eterno Vince Carter, né? Passando o Robert Parrish. No jogo que o Kobe, né, passou o Jordan, perguntaram se ele ainda tinha gás pra conseguir alcançar o Karl Malone e o Abdul-Jabbar, mas falou que sente muita dor, que vai ser difícil ele chegar nesses jogadores aí que estão com 4 mil e 6 mil pontos a mais que ele. É muita coisa. No máximo ele passaria o Karl Malone se ele jogasse, se ele assinasse mais um contrato depois desse. Mas eu acho que não vai dar. Não vai rola rolar não. O próprio Kobe falando que tá sentindo dor, quando o cara fala isso é porque tá complicado já. E ele já até tinha falado numa outra entrevista que ele continuaria jogando enquanto ele estivesse se sentindo animado e motivado pra jogar. Com esse e que time, parece que não vai renovar, não vai continuar depois desse último contrato dele. Durante a semana enrolou vídeo dele reclamando, xingando. A gente já falou disso, cara. Falou? Falamos no último episódio. Ih, tô viajando. Puta. Então, peraí. Não, eu vou deixar isso. Eu vou deixar isso na gravação. Erro meu. Além disso, tiveram algumas trocas e contratações, eu até esqueci de colocar na pauta, mas o Corey Brewer saiu do Minnesota Timberwolves e deve estar indo pro Houston Rockets. Eu não sei se já saíram todos os detalhes dessa troca, essa é só a questão. Se já foi acordado alguma coisa, tá por baixo dos panos ainda. Além disso, Furkan Aldemir, da Turquia, assinou um contrato de 4 anos, 2 desses anos garantidos, por 12 milhões com o Philadelphia 76ers. É o Philadelphia trazendo mais pessoas completamente desconhecidas para esse time com pseudo jogadores de basquete. Tem que trazer uns caras, né, que resolvam. Não conheço ele, jogar na Turquia. Turquia tem uma liga boa até. Deve jogar lá no Fenerbahçe, no Besiktas, algo do tipo. Uhum. E, assim, 12 milhões, né? Estão botando um salário bem alto aí pra um cara que ninguém conhece. Mas é aquilo, é um cara novo de 23 anos e tá assinando um contrato de só 2 anos garantidos, ou seja, pode ser que o Philadelphia 76ers, vendo que esse cara não vai ter muito futuro, pode largar ele depois, né, quando for em 2017. Já fez o primeiro jogo dele pelo 76ers, onde ele jogou apenas 10 minutinhos, fez 2 pontos aí. Tá começando. Ainda não deu pra ver, né? Ainda não deu pra ver quem é esse cara. 2 pontos, 2 rebotes e uma assistência. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Bem, o Sacramento, né, que perdeu o Cousins e acabou demitindo o técnico, o Mike Malone. Não entendi muito. Mesmo sem o DeMarcus Cousins, né, nos últimos 9 jogos, o Malone aparentemente não atingiu a expectativa de vitórias que o Sacramento queria. O que é um absurdo, né? Queria o quê? Que ganhasse tudo? Sem o principal jogador. Ele foi demitido com 11 vitórias, 15 derrotas. Enquanto o Cousins estava no time, eles tinham 9-6, né? 9 vitórias, 6 derrotas e estavam numa posição boa pra ir pro eles começaram, inclusive, surpreendendo. A gente já falou aqui no Dentro do Garrafão umas 2 ou 3 vezes o quanto o Sacramento estava surpreendendo, o quanto o Cousins estava surpreendendo. E tem muitos problemas, né, nessa demissão, assim. Além do que, o que eles esperavam que o Mike Malone fizesse com aquele bando de jogador mais ou menos, sabe? O Cousins, quando eles estavam com o Cousins, eles estavam indo muito bem, perderam o seu jogador, o melhor jogador que eles tinham, e óbvio, estavam indo mal por conta disso. Normal, né? Mas pensa, por exemplo, no Oklahoma City Thunder. O Oklahoma City Thunder sem o Westbrook, sem o Durant, era um dos piores times da liga. E aí eles perderam
jogador equivalente desse nível, sabe? O DeMarcus Cousins, e só tem eles. É. E eles já estavam indo bem. Agora, sem ele, eles deram uma caída, obviamente, mas, pô, vai demitir o cara. E tem mais. O DeMarcus Cousins, ele é muito lembrado por ser um jogador que com temperamento irregular, né? Que se estressa muito, perde a cabeça e tal. Bem, dos últimos 4 técnicos em 4 anos que o DeMarcus Cousins teve, o DeMarcus Cousins foi escolhido no draft de 2010, aquele draft que a gente tava falando ontem sobre isso, né? Sobre esse draft, que o John Wall foi a primeira escolha. E nesses 4 anos do DeMarcus Cousins no Sacramento, ele teve 4 técnicos. Desses 4 técnicos, com 3 ele teve briga. Ele tinha algum problema com 3. Só com o Mike Maloney era o único técnico que ele gostava. Então você pegou um jogador que já é um pouco problemático e tipo, a situação boa pra ele, você acha que não quero isso não. Tchau. Você não tá atingindo nossas expectativas. Lembrando que ano passado eles tinham, nessa mesma época do campeonato, eles tinham 8 vitórias e 18 derrotas. Agora eles estão 11 e 15. Com o DeMarcus Cousins. Exatamente. O manager deles, o Pete D'Alessandro, não foi quem contratou o Malone na época que ele foi contratado, e parece que ele nunca gostou do estilo do Malone. O Vivek Ranadive, eu não sei se a gente já falou sobre ele aqui, ele é o dono do Sacramento Kings e foi quem contratou o Malone diretamente, até porque o Ranadive, ele era do Golden State Warriors antes de virar dono do Sacramento. Ele era um dono de uma parte menor do Golden State Warriors. Como é que sócio fala? minoritário. É isso. E aparentemente desde aquela época ele já gostava do Malone e já falava que queria o Malone treinando. E o D'Alessandro, ele estava decepcionado com o estilo de jogo, a progressão dos jovens da equipe e os ajustes feitos pelo Malone durante os jogos. E agora tanto o D'Alessandro quanto o Vivek parecem estar procurando um estilo de jogo mais acelerado, com mais velocidade, até parecido com o que o Golden State faz, né? O problema é que o Sacramento não tem gente pra fazer esse tipo de jogo não rápido, corrido. Pô, lá os caras correm muito. Lembrando que o Vivek, antes de se tornar o dono do Sacramento, ele tinha uma pequena parte do Gold State, igual que você falou, e talvez ele esteja vendo o seu time, né, anterior jogando muito e quer repetir esse estilo no Kings, que não vai ter como. Isso não tem as peças. O DeMarcus Cousins não foi feito pra jogar num estilo... Ele é paradão. Você tem o seu principal jogador e um jogador que gosta de jogar no post-up. Não dá pra jogar com 2 armadores correndo de um lado pro outro, rapidaço, que vão pular. Cara, sem o Stephen Curry, sem um Klay Thompson, um cara como o Green que saiba, que ajude o time ali na posição de ala pivô e tal, porque esse time não tem um bom ala pivô. Cara, não dá pra ver. O seu principal jogador é um pivô, faz o jogo pra ele. E é isso que o Mike Malone tava meio fazendo. Tanto que a gente tava aqui, já falamos, elogiamos tantas vezes o Cousins pelo que ele tem feito, né, nesse time. Jogando muito essa temporada. Mas é triste. E aí eles já jogaram uma vez também sem o Mike Malone e perderam. Já pra mostrar que, né, não é assim. E quem entrou no lugar do Mike Malone? É o Ty Corbin, é o técnico novo, né, que entrou, que perdeu até o primeiro jogo. Aquele mesmo Ty Corbin que foi técnico do Utah Jazz e insistiu em utilizar um jogo que não combinava, não tinha nada a ver com o time. Assim, perde, né? Inventar a jogada não funciona. É um presságio do que está por vir aí, né? Ele já fez isso em outro time e não deu certo. Agora tá tendo a segunda chance dele de fazer a mesma Já porcaria. Começou mal. Claro que não nesse primeiro jogo ele já fez o time correr igual o Gold State, mas claro. Perdeu já. Parece que o Vivek tá interessado no Chris Mullin, Sim. Que era do Dream Team, não era? Acho que era. sim. O Dream Team tinha o Chris Mullin, jogava no Golden State Warriors. Ele talvez seja um possível técnico aí do Sacramento. No entanto, se ele vier a treinar o Sacramento Kings, vai ser só na próxima temporada. O Corbin deve continuar até o final da atual. E aí outras opções também são o Mark Jackson, antigo técnico também do Golden State Warriors, Vini Del Negro e o George Karl, que atualmente os 3 estão sem times e são candidatos aí à vaga. Eu acho bem possível que eles vão atrás do Mark Jackson. Já que eles estão querendo replicar esse esquema do Golden State Warriors, por que não pegar o técnico que montou praticamente esse esquema, né? Que foi o Mark Jackson. Mas lembrando que esse estilo não foi montado aleatoriamente. Foi montado por causa das peças que eles tinham, né? Isso que é o problema. Soube montar o time. Esse que é o problema. Você primeiro precisa das pessoas para montar um estilo que se encaixa a elas, né? E não encaixar pessoas
num estilo que É mais fácil não sejam... ter as não pessoas sejam e encaixar o certo. esquema. Bem, concluindo, o Vivek disse que espera que o time, claro, consiga mais vitórias e vá pro playoff com o Toy Corbin, que é o que eles querem, óbvio, Que não vai acontecer. né? Do que faria com o Malone, né? Mike Malone. E por que não vai acontecer? Porque tem o Oklahoma City Thunder disputando Voltando. essa última posição aí com ele. Não vai rolar, não vai rolar. Tem Kevin Durant e Russell Westbrook na tua frente. Complicado pros caras. Que é um time que a gente falou que não esperava. A gente não esperava nada, né? Tava até bem. Sacramento, A gente esperava que o Sacramento fosse estar lá embaixo. É. Esse é o negócio, todo mundo esperava que o Sacramento fosse estar mal. Começou e bem. com o Malone, Tava bem. eles surpreenderam. Só o Cousins machucar que deu ruim. Down 3, 5-second difference game and shot clock. Matthews, a long one. Way off the mark, kept alive. Lillard setting himself up. He got it! Tie game at 104. Bem, o Robin Lopes, do Portland Trail Blazers, irmão do eterno machucado Brook Lopes, fraturou a mão e deve ficar fora por um bom tempo. Eu quero conferir um negócio, mas eu tenho a impressão que o Robin Lopes, cara, ele é um dos jogadores mais duráveis de todos. Ele é o contrário, o completo contrário do irmão dele. Se a gente sempre fala que ele tá machucado, ó, nos últimos 2 anos, exatamente nos últimos 2 anos, tanto com o New Orleans Hornets quanto com o Portland Trail Blazers, ele não perdeu um joguinho sequer. Titular em todos. Então, é um cara realmente durável se comparado ao irmão dele. É. Mas, infelizmente, aí se machucou, deve perder um bom tempo com uma fratura na mão, né? Não é pouca coisa. Não, a mão é complicado. Nos últimos 2 jogos contra o Milwaukee, contra o San Antonio ontem, foi um jogaço. Foi. Eles venceram. 3 prorrogações. Né? 3 prorrogações. 2 jogos seguidos de 3 prorrogações. Um time velho, né? Vamos botar aqui. Eu tava falando, pro San Antonio devia ter algum passe de terceira idade, alguma parada pra eles jogarem É tempo idoso. extra só no dia seguinte. Isso. Sabe? Foi triste, eu fiquei triste no final do jogo, mas tudo bem. E os próximos jogos são todos fora de casa pro Portland, eles pegam o Pelicans, o Houston e o Oklahoma City Thunder, ou seja, 3 jogos muito difíceis 4, e né? 3 jogos... Juntando contando do San Antonio. Só jogo Mas são pedreiro. 3 jogos que você vai jogar contra caras grandes, fortes que você queria que o Robin Lopes estivesse lá protegendo o seu garrafão, né? Pelicans tem Anthony Davis e o Houston tem Dwight Howard e o Oklahoma City Thunder tem o Ibaka. E o KD, né? Que o KD corre também, e pula, que é uma beleza. Que vai KD e o Westbrook, os dois que vão voar no aro, que nem loucos aí. Bem, quem tá possivelmente aí voltando às atividades é o nosso querido Rick Rubio, da nossa intro aqui do Dentro do Garrafão. Ele que se machucou, tá fazendo uma falta lá no time, que, né? O Minnesota, né? Complicadinho, o timezinho. Mas tá possível e tá voltando aí já pra janeiro, comecinho de janeiro aí. Ele deve voltar, se não no último jogo do ano, talvez no primeiro ou segundo jogo do ano que vem. Vai ser nessa transição aí que ele deve retornar. Bem, se as coisas começarem a piorar agora pro Miami Heat, que Miami Heat é um dos times que tem maior torcida aqui no Brasil, né? Talvez por causa dos últimos anos de LeBron James, por lá, como o nego fala, a modinha, né? Mas é inegável que a torcida do Heat aqui é grande e as coisas começaram a piorar e tá realmente ficando brabo. O Josh McRoberts sofreu uma ruptura no menisco, tá fora sem prazo pra voltar. É possível que ele perca o resto da temporada inteira. E é um negócio que já aconteceu algumas vezes, né? O Westbrook, Dwayne Wade, o Derrick Rose, o Dunis Haslem, que está há 300 anos já no Miami, o Gerald Wallace, o Bledson, o Landry, tudo, né? Todos eles se machucaram, tiveram essa mesma ruptura no menisco que o Josh McRoberts, e todos eles tiveram isso só no ano passado. E o McDermott também tá com essa ruptura de uma maneira mais leve, menos grave, e talvez volte daqui a 2 semanas. Basquete, o cara pula muito, então o joelhinho não aguenta. O joelho aguenta. sempre aguenta. É ruptura de ligamento, é ruptura de menisco, sempre tem um negócio A maioria desse. usa aquela joelheira pra proteger o joelho. Muita gente usa. E alguém que usa essa proteção e torceu o joelho da mesma forma e teve a ruptura do ligamento foi o Jabari Parker. Que vai ficar fora, né? Tá fora. É um dos 3 calores mais produtivos do ano até agora. Se machucou e vai perder a temporada. É ruim, né? Porque o cara começa já e já tem que parar, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, igual o que rompeu o Ronaldo, pra quem não lembra, que rompeu nos 2 joelhos. Ele torceu indo pra sexta, né? E é uma daquelas lesões que você nunca quer ver, né? Porque o joelho destroça, né? Sempre demora a voltar. É sempre questão aí de 6, 7, 8 meses pra voltar, quase um ano
ano, porque tem toda preparação, né? Outros jogadores que já passaram por isso nos últimos anos, como o Rondo, o Nate Robinson, o Gallinari, o próprio Ricky Rubio, o Leandrinho teve, mais leve, mas teve. O Shumpert, o Nerlens Noel também não jogou ano passado por conta disso. Todos esses caras nos últimos anos, assim, nos últimos 3 ou 4 anos, uma coisa que você não quer ver, ainda mais num jogador tão novo quanto o Jabari Parker. O Blake Griffin também foi joelho, não foi? Foi ligamento? Eu acho que foi, que foi também. Primeiro perdeu a temporada dele de calouro, né? Quer dizer, ele jogou como calouro, mas o ano que era pra ser mesmo... o ano que ele foi draftado, né? Perdeu, como foi com o Nerlens Noel. Isso. Tim Duncan. That's good. Yes! Oh my goodness! I don't believe it! Timmy ties the ball game! Oh my! E falando no Rondo, talvez a notícia mais importante de hoje. Bomba, né? A bomba, né? Essa semana. Rajon Rondo foi trocado para o Dallas Mavericks. Eu não tô de sacanagem, é sério. Mais um jogador aí saindo do leste e indo pra Conferência Oeste, como se a Conferência Oeste precisasse de mais armador naqueles times, né? Numa troca que levou Brandon Wright, Jay Crowder e o Jameer Nelson pro Boston, além de 2 escolhas do draft do ano que vem, trouxe pro Dallas o Rondo e o calouro Dwight Powell. E se você nos acompanha no Face, a gente foi praticamente um dos primeiros dentro do garrafão, né? A dar essa notícia aí na quinta-feira. A gente vai ver se a gente tá aumentando as atividades, né, pelo Facebook. Isso. Vamos ver se notícias como essa a gente pode passar por lá, né, pra você ir de maneira mais rápida possível. Isso. Não ter que esperar o programa e tal. Durante a semana a gente vai postar umas coisinhas lá só pra dar uma graça, né? Bem, parece que nessa troca tinham 2 times realmente interessados no Rajon Rondo, que era o Dallas e o Houston. Mas aí que tá, o Rondo, ele não faz o menor sentido no estilo de jogo do Houston, né? Porque o Daryl Morey, que é o manager do Rockets, ele juntou o time pra jogar na linha de 3 pontos ou dentro do garrafão. Ele não tem meio termo nesse time Infiltração, do Houston. né? Não, tem infiltração, mas não tem aquela bola mid-range, né? Aquela bola de média distância, sabe? A bola longa de 2. Não existe isso no estilo do Houston. Tanto que, por exemplo, o Ariza é um cara que só arremessa a bola de 3 ou faz bandeja. O Harden, o enterro é 3. O Harden, mesma coisa. E todos esses caras são assim. Howard é só enterrado. Então, o time inteiro é bandeja enterrada ou bola de 3. Isso. Não tem arremesso de média distância. Isso. Não tem isso. E o Rondo não é consistente na bola de 3. Nunca foi, né? Nunca foi. E ele não se encaixaria nesse esquema de maneira nenhuma, assim. E sabendo do histórico do Morey na liga, ele não faria isso agora. Ele não pegaria o Rondo. Até porque o Patrick Beverley, que é o atual armador do Houston, faz muito mais sentido nesse estilo de jogo. Tem, que ele joga já nesse estilo, né? De o Patrick Beverley tem sido um defensor melhor do que o Rondo e manda suas bolinhas de 3. É isso que o Houston quer. E já tem o principal cara com a bola na mão seria o Harden. Então, mas por que o Houston, então, tava, afinal, nessas conversas, né? Bem, eu acredito que o objetivo do Morey era simplesmente aumentar o preço do Rondo pra dificultar a vida do Dallas, sabe? Caso ele fizesse ofertas mais altas, obrigaria o Mavericks a ter que aumentar a qualidade da sua própria oferta, né? Negócio que eu acho que ninguém pegou a isca. É muito óbvio que isso não fazia sentido. Acabou indo mesmo pro Dallas, que vai ter o time titular, né? O Parsons, o Montaez, o Tyson Chandler e o Dirk Nowitzki. É um quinteto de peso, hein? Não é nem Big Three, é Big Five quase, porque todo mundo aí joga. E como eu tava falando, o Rondo, ele é até conhecido por ser um bom defensor, e mesmo que não seja mais o defensor que dizem ser, ele vai ser melhor do que o Jameer Nelson, JJ Barea e Raymond Felton, né? Que realmente era uma posição meio carente do Dallas. Mas aí o banco vai ficar um pouquinho mais baixo, né? Bem, além disso, a habilidade do Rondo de pegar rebote é algo que vai ajudar bastante essa equipe, que tem tido dificuldades nessa categoria. E do lado ofensivo, tanto seus passes e a sua capacidade de finalizar dentro do garrafão é o que faz o Rondo ser mais valioso do que o Nelson, por exemplo, nessa equipe. E pick and roll com o Dirk vai ser tão fatal com o Rondo como ele já é com o Montaez, né? Talvez melhorando ainda a eficiência histórica desse time do Dallas. Em ambos casos, né, o jogador com a bola, que seja o Rondo ou o Montaez, é a verdadeira ameaça indo em direção à tabela. Enquanto o jogador que faz o bloqueio, o Dirk no caso, ele atrasa, depois do bloqueio, ele atrasa para a linha de 3 para receber e arremessar. Isso faz com que o marcador que deveria estar preocupado em proteger o aro, que é o cara maior, o cara grande que está marcando
marcando o Dirk Nowitzki, ele não possa ir em direção à tabela, proteger a tabela, porque ele tem que ficar abraçado ali a linha de 3 do lado do Dirk. Senão o Dirk vai matar aquela bolinha de 3. É um negócio complicado. Ou você sai em cima do Rondo, o Rondo solta a bola no Dirk sozinho, ou você fica no Dirk e o Rondo entra. E sozinho. o Rondo entra, ou o Monta Ellis entra e vai ter facilidade pra ali finalizar, né? Aí tem o Parsons ainda que fica na sobrinha ali, que arremessa... Que se alguém, se a defesa entrar para proteger o garrafão, manda pro Parsons ali do lado de fora, que ele vai meter aquela bolinha de 3 também. Hoje, no dia 20, né, a gente tá gravando aqui, que vai ter, acho que é o primeiro jogo, né, dele. Eu acho que é hoje que tem o... Dallas e... Hoje tem Dallas e San Antonio em Dallas. É o jogo de estreia do Rondo aí pelo Dallas Mavericks. Vai ser complicado pro San Antonio. Teve a saída do super eficiente, o Brandon White, que permite que o time procure uma outra opção no mercado para um pivô que proteja o garrafão, que o time, assim, ele saiu, o time entrou o Rondo, né, que é um cara mais baixo, claro, não é pivô. E aí de alto mesmo vai ter só o Chandler e o Nowitzki. Isso porque o White é excelente ofensivamente no pick and roll, pega rebote ofensivo, finaliza embaixo da tabela, mas apesar de seus tocos em todo o jogo, né, ele não é um ótimo defensor, e o tempo que o White está em quadra sempre é um problema desse lado da quadra. Ele não chega aos pés do grande defensor, que é o Tyson Chandler. Esse é um problema. O time tem dificuldades para principalmente proteger o garrafão quando o Brandon White está em quadra. Então, de certa forma, pode ser que a saída seja boa para isso, né? Para tentar melhorar nesse quesito da defesa do time. Cabe agora ao Dallas a procurar um jogador que possa ser substituto decente pro Chandler, já que deixou 2 grandes jogadores irem embora. Grandes no sentido de altos, né? O Brandon Wright e o Jay Crowder. Jermaine O'Neal tem aparecido aí nos rumores. Parece que ele mora em Dallas. Ué, já tá lá, né? Já tá perfeito. É só ali, assinar o contrato e, sei lá, pegar o carro e ir pro trabalho. Mas essa adição tem seu lado negativo também pro Mavericks, né? Como dito antes, o Rondo tem uma reputação de ser um grande defensor, mas não é há bastante tempo. Pode ser que isso seja simplesmente porque ele não tivesse motivado no Boston, com aquele time fraco e tal. E a gente torce pra que seja isso, né? A gente torce pra que ele volte a ser o defensor de elite que chegou a marcar o próprio LeBron James nas playoffs, em algumas posses de bola, naqueles jogos de Miami contra o Celtics. E é isso que a gente quer ver. Mas pelo que ele tem mostrado essa temporada no Celtics, ele não é mais o All-Star que a gente estava acostumado a ver antes. O Rondo também está no seu pior ano, desde que era calouro em questão de pontos. Ele não tem sido uma ameaça grande aos seus oponentes sem ser com seus passes. Isso pode desequilibrar um pouco esse esquema do Dallas, como a gente tá falando aqui do pick and roll, de jogar pra fora pra alguém matar de 3, porque o esquema do Dallas é de manter esses jogadores no perímetro para que exista espaço para infiltrações de jogadores como o Monta e o Parsons. Ambos esses que também finalizam 3 pontos. O problema é esse, o Rondo não ajuda nesse quesito porque ele não é um bom arremessador de 3. A maioria dos times deixarão ele arremessar à vontade, sabendo que ele tem arremessado 25% de 3. E que ele prefere não arremessar de 3. O negócio dele é passe, né? Ele com a bola na mão faz milagre, dá uns passes que você nem imagina, infiltração, que ele também é muito bom, mas esse tem sido o papel do Monta Ellis nesse time, ele que faz a infiltração. Fica a dúvida como ambos vão jogar juntos, se um vai uma hora, o outro vai, né? Porque não vai dar pra entrar os 2 juntos, né? O estilo de jogo esse estilo de jogo deles pode entrar em conflito aí. Lembrando que a gente viu um conflito, não da mesma forma, mas um conflito disso de estilo de jogo quando no Nets ano passado, quando a gente tinha o Paul Pierce e o Deron Williams no mesmo time, né? Que a entrada do Paul Pierce fez os números do Deron Williams caírem absurdamente. Agora voltou o que era, mas... mas ainda o Deron Williams não é mais o jogador que foi, sei lá, em 2009 ou 2011. Não é mais. Bem, e a saída do Jay Crowder e do Brandon Wright fazem com que esse time, que já era abaixo da média no banco, né? Fique pior ainda e tem um banco menos profundo ainda. E o Jay Crowder, ele até estava se tornando um bom jogador de perímetro, principalmente defensivamente e com suas bolas de 3. Agora, entre Greg Smith, Villanueva e Dwight Powell, eu não boto fé nesse banco, cara. Quem bota, né? E, cara, esses 3 jogadores também, nenhum deles são pivô de origem mesmo, que joga na posição 5 ali, né? O center. Todos eles são ala pivôs, são power forward. Ou seja, o Dallas não tem agora um substituto da posição pro Tyson Chandler.
Só vocês pegarem o Jermaine O'Neal, né? Mas ele é um Mas power o forward Jermaine também, O'Neal né? também é meio power forward. É, então fica Esse é o complicado. problema. Eu acho que eles têm que ficar de olho pra um center aí mesmo, pra um pivô Tem que haver de ofício pra Tem vir que achar como no mercado substituto. aí um pivô E o paradão. Dwight Powell também só jogou 5 jogos nessa temporada, com média de 1 minuto e 40 segundos. Não tô de sacanagem, não. 1 minuto e 40 segundos. Ou seja, nem o Celtics confiava tanto nele. Não vai ser o Dallas que vai querer vai confiar. Até né? porque o Rick Carlisle, que é um dos melhores técnicos, a gente já falou isso aqui várias vezes, ele é muito bom no que ele faz, mas ele é péssimo em fazer jogadores vindo do draft se tornarem alguma coisa. Ele não tem talento para desenvolver Calor, jovens né? jogadores. Então o Dwight Powell não vai ter espaço nessa equipe. É bem possível que ele seja trocado também ao longo do ano, novamente. Ou então ele fique no banco e no final acabe sendo liberado pelo Dallas no final da temporada. Bem, por fim, muitas pessoas dizem que o título já é do Dallas, porque, né, chegou um armador de peso, que isso alavancou o time para o topo da NBA, mas é verdade. Não é verdade, né? A gente analisando então as peças, a gente pode ver que é um risco grande tomado pelo Dallas. E pode funcionar muito bem ou fracassar catastroficamente. No geral, eu acho que é uma adição positiva, assim, pro time. O Rondo, eu acho que Vai ajudar deve bastante. conseguir ajudar. Mas talvez não seja uma adição tão positiva quanto possa parecer inicialmente, sabe? Quando você fala, Rondo veio pro Dallas, você, caraca! Vai ganhar Mas tudo. você vai ver, analisar, Às tá, vezes- melhorou. É. Eu acho que melhorou, mas não melhorou tanto assim pro Dallas. Bom, agora o Dallas fica de olho tanto no Jermaine O'Neal quanto no Ray Allen, que tá aí, né? É. Tá de férias por enquanto, já que precisam de outros bons jogadores no perímetro. O Ray Allen normalmente entra bem, taca a bolinha de 3 dele. Porque indo embora o Jameer Nelson e o Jay Crowder, você perde 2 jogadores que matam bola de 3 aí, né? É. E esse time não é um time fantástico de 3 se você tirar o Dirk Nowitzki da equação, sabe? Então, O Ray Allen, um cara como o Ray Allen seria campeão excelente. junto com o Honda, né? Já jogaram junto. É verdade. Caraca, é verdade. Não tinha Então. pensado nisso, é verdade. Campeões em 2008. Outra coisa é ficar atento para as trocas que tragam mais um defensor pro time que precisa, né? Principalmente um pivôzão. Podia se livrar de 2 desses 3 ala pivôs que conseguiu aí pra tentar conseguir um pivô mesmo de ofício. Um cara até que não faça mais do que Pegar rebote e topo. e proteger. É. Fica lá de proteção do garrafão Não e pega o rebote. precisa fazer muito ponto, não. Não. E por último, no nosso momento, falamos pouco desse time de hoje. Nenhum time é o time da vez, porque o Rondo roubou todo o nosso tempo. Bem ou mal, a gente falou do Dallas, né? A gente falou mais do Dallas, que É. a gente talvez não fale tanto. Mas eu acho que a gente fala bastante do Dallas. É. Mas a gente não fala tanto do... Putz, eu Rondo. acho que a gente fala bastante do Rondo. Eu acho que nos últimos 3 episódios a gente falou do Rondo. Acontece. Mas também, o Rondo, com sua habilidade de roubar bolas aí, ele roubou também o tempo do nosso podcast. No próximo episódio a gente fala do time com a maior sequência de vitórias atualmente na NBA, que é o quentíssimo Atlanta Hawks, que tá indo com tudo aí, atropelando Cavaliers, atropelando Chicago Bulls. Os caras estão Passando o carro tá no geral. bonito. Então, Atlanta Hawks, próximo episódio. Starting at guard, 6'3" from UCLA, number 0, Russell Westbrook. Here's Westbrook for 3 and 12 points in less than 8 minutes for Russell Westbrook. Different animal, has the same spirit, the same mentality as the greats. Passando então para o momento mais esperado do podcast Dentro do Garrafão, o momento que a gente fala daquele jogador que jogou para a caceta nos jogos da semana, o monstro da semana, o melhor jogador da semana, segundo os olhos do Dentro do Garrafão. É isso aí. O jogador dessa semana foi o Russell Westbrook. Opa, a gente tem nosso segundo aí. É a primeira É a vez. primeira né? vez que alguém repete, e repete na semana seguinte, né? Ele voltou com tudo, né? Nossa senhora. Ele que essa semana fez 28 pontos num jogo, 32, 33, 31, teve média. Mas deixa eu falar as médias, né? Fez 31 pontos, 8,3 assistências, 5 rebotes, 2 roubos de bola e apenas 2 erros por jogo. Jogou 33 minutos. Assim, a gente tava entre ele e o Harden. O Harden jogou 6 minutos a mais e fez até menos do que ele. Eu acho que o Harden deve ser o cara mais injustiçado do Dentro do Garrafão, que ele sempre é o segundo colocado, sabe? A gente sempre fala,
gente ficou entre o Russell e o Harden, a gente ficou entre o Stephen Curry e o Harden, Não, a gente ficou entre o LeBron Mas e o sempre tem Harden. um contra, né? O Harden jogou 3 jogos. O negócio é que o Harden jogou 3 jogos, enquanto o Russell Perdeu Westbrook jogou 4. O Harden perdeu um jogo e o Russell também perdeu um. Mas ganhou 3, né? O Harden, o negócio foi que ele jogou muito mais do que o Russell, né? Em questão de minutos por jogo. Eles ficaram com números parecidos em quase tudo, mas o Russell jogando bem menos, jogando 6 minutos a menos aí do que o Harden. Harden. Acho que ele pegou um pouquinho mais, uns 2 rebotes a mais. Acho que fez 2 ou 3 pontos a menos. Mas, pô, o Westbrook teve mais pontos, teve roubo de bola, coisa que o Harden não tinha. E, por exemplo, a assistência estiveram igual, mas o Westbrook acho que foi mais completo e, pô... E, novamente, ele foi o cara mais consistente, né, entre os outros. Então. A gente viu outros jogadores aí que chegaram a fazer 40 pontos essa semana, como o Damian Lillard, como o próprio Harden, mas que em outros jogos fizeram 14 pontos, 21 pontos e tal. O 40 meio que... ele sobe as médias, né? Encobre o que ele E fez. o Russell Westbrook foi aquele cara super consistente na semana novamente. Como o Pato tinha falado antes. 28 pontos, 32 pontos, 33 pontos, 31 pontos. Tudo ali. Uma variação de 5 pontos entre o maior pontuação e a menor. Fez um double-doublezinho no último jogo. Fez 31, 10 rebotes, 10 assistências. E quase fez um triple-double no primeiro jogo dessa semana, no de domingo, onde ele fez 28 pontos, 8 assistências e 8 rebotes em 26 minutos de jogo. Pô, bizarro, né? Cara, esse cara tem jogado muito. E um outro candidato aí que ficou no quase. Ficou no quase, eu não ia dizer nem ficou no quase, porque ele Eles parou meio que de jogar, empatam, né? Foi o Kevin Durant nesse time. O Kevin Durant tava jogando para a caceta, aí ele se machucou no jogo contra o Golden State Warriors. Virou o pé. Só que nesse jogo contra o Golden State Warriors, o Kevin Durant, em 18 minutos, né? Em 18 minutos, ele fez 30 pontos. Acertou 10 de 13. Acabou o primeiro tempo, né? O primeiro e segundo quarto juntos, ele com 30 pontos. Bizarro. E ele se machucou e ele não jogou mais essa partida e não jogou a partida seguinte, a partida de ontem, do Oklahoma City Thunder contra o Los Angeles Lakers. Mas você vê que, cara... Imagina se ele joga o jogo Imagina inteiro. se ele joga o jogo inteiro. 70 pontos. Pô, cara, sensacional. E aí, infelizmente, ele se machucou de novo, né? Mas foi só uma torção. Coisa e leve. ele deve voltar. Espero que o próximo jogo aí ele já esteja jogando de novo. Eles dão um joguinho só pra Mas que assustou, cara. Pô. Mesmo pé, tudo igual, caraca, assustou. Não pode, né? E os brasileiros, a semana dos brasileiros foi... na NBA. Alguns foram bem, outros não. Por exemplo, Leandrinho fez um jogo só, jogou 4 minutinhos, fez 4 pontos, 2 rebotes só. Nenê, que foi muito bem, fez 13 pontos, 6 rebotes, 1 assistência, 1 roubo. Nenê tá voltando a ser o Nenê. No último jogo, aliás, ele fez... No jogo de ontem. No jogo de ontem, ele fez acho que 20 pontos, 5 rebotes, tava muito bem no jogo. O Washington ganhou o jogo, até. Contra o Miami Heat. Contra o Miami, o jogo que o John Wall manteve lá seu double-double, como tá mantendo bizarramente. Eu acho que até o nosso esquema de monstro da semana vai ser um esquema que nunca vai beneficiar um cara como o John Wall, sabe? Que eu acho difícil o John Wall ganhar um monstro da semana. Só mas se uns 50 pontos. Mas ele não é um jogador ofensivo nesse quesito. Ele é aquele cara que distribui, tá muito mais preocupado em distribuir pros seus companheiros e em defender do que só atacar. Só ser aquele cara fazendo muito ponto. Mas é um cara que tem jogado absurdamente durante a temporada inteira e tem sido, talvez, se não o segundo melhor armador da Conferência Leste esse ano. Se ele não foi melhor que o Kyle Lowry até agora, o Kyle Lowry tá um pouquinho na frente, sabe? Mas eles estão muito próximos. Tá bem parecido, Bem, Varejão que deu uma queda, assim, grande nos seus jogos, né? Tem jogado até menos. Ele tem feito... Essa semana ele fez 6 pontos, 4 rebotes, quase um roubo por jogo. Fez 3 jogos essa semana. Cleveland, que tá meio lá, meio cá ainda, ele tem... Por exemplo, tem jogo aí que ele pega 15 rebotes e faz 3 pontos. Então, assim, ele receber bola pra ele é meio difícil, porque tem o Love, que recebe várias bolas por jogo. LeBron, tem o Kyrie Irving. E tanto o Tristan Thompson quanto o Sean Marion estão recebendo mais minutos jogando, agora do que o Varejão. Outro que tá voltando bem é o Thiago Splitter. No jogo de ontem que eles perderam pro Portland, ele jogou, fez 14 pontos, acho que 5 ou 6 rebotes.
Rebote. Também jogou no jogo Tá contra... voltando bem. Na outra prorrogação, né? No outro jogo contra o Memphis Grizzlies, que também foi a 3. Então, essa semana ele fez 9,7 pontos, quase 10, né? Quase 6 também rebote. 2 assistências, 1 toco, 0,7 de steal, roubo, né? Fez 3 jogos também. Né? San Antonio, né? Time, né? Tá indo. Essa vai ser mais ou menos a média dele. Sem o Parker ainda. Vai talvez subir um pouquinho o número de rebotes que ele pega, mas mais ou menos isso aí, né? O Splitter vai aos poucos ganhar um pouquinho mais de tempo no quadro. Ele é fundamental nesse time. Tem uns jogos aí quando ele tava voltando, que ele tava no banco, que ele ia melhor que os titulares. Não dá pra botar Matt Bonner de titular, né? Pelo amor de Deus. Mas tem que colocar durante a temporada. Não, o San Antonio coloca de vez em quando mesmo pra poupar o tempo desses caras que são mais importantes estar na hora da playoff, né? Esse time aí, ó, mesmo fazendo 2 sequências de 3 de tempo extras na semana, eles, pô, estão sem o Leonard e o Parker, né? Sem os dois ainda estão sem o australiano, o Pat Mills, ainda tá fora. Os 3, pô, 2 titulares fora, então faz uma falta grande, né? Até que, assim, estão indo bem, estão perdendo, mas estão indo bem, né? O Caboclo jogou exatos 54 segundos essa semana, no jogo pelo Toronto. O Bebê não jogou esse jogo, quer dizer, não jogou na semana, né? E o Faverani, né, que tá bichado, vamos botar assim, joelho, mais um com joelho ruim. Foi liberado pelo Celtics, tá sem time agora. O Celtics precisava liberar alguém para que a troca do Rondo fosse concluída, porque eles receberam mais jogadores do que estavam saindo, né? Eles deram 2 jogadores pro Dallas e receberam 3. E por causa disso, tinha que alguém sair do time do Celtics. Faverani. E sobrou pro Faverani, que pelo jeito, nem o próprio Celtics acreditava que ele devia voltar tão cedo. E aí, entraram mais 2 jogadores da posição dele, né? Que podem disputar a posição com ele, então não faz o menor sentido de continuar com ele, se você tá vendo aí o Brandon Wright e o Jay Crowder, né? Bem, com isso a gente vai terminando o episódio de hoje, semana 8 do podcast Dentro do Garrafão. Lembrando que o jogo de hoje importante pra você ver é o Dallas Mavericks. Vamos ver o retorno de Rondo. Vamos falar sobre o Atlanta Hawks semana que vem. Talvez futuramente a gente faça um especial Kobe que a gente queria fazer, falando um pouco mais sobre a história do Kobe e tudo que ele alcançou até agora, a excelente carreira do Kobe Bryant. Mas por hoje a gente fica por aqui. Pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, onde os vídeos estão entrando um pouquinho atrasados, estão entrando normalmente no domingo agora, simplesmente para eu ter um pouco mais de tempo para editar as coisas aqui. Mas sem podcast, sábado, no site dentrogarrafão.com.br, onde você também pode entrar em contato com a gente. Deixe seu comentário lá, entra no bate-papo. É isso, né? Eu acho que por hoje é só. E siga a página do Facebook, né? Já que a gente tá tendo mais atualizações por lá. É interessante, a gente não faz tanta atualização assim pra te encher o saco durante a semana, mas o suficiente pra ter algumas informações interessantes. Então é isso, até semana que vem. This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, my jeans are shot at heat rock, Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, that's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a